Bom dia, boa tarde, boa noite para você que irá assistir a nossa aula de hoje, em especial ao aluno de Teoria Geral de Direito, o professor Emílio Mendonça, ok? Em nossa última aula nós começamos a nossa aula sobre norma jurídica, né? E falamos a sua definição, a sua função e as suas estruturas, certo? Sabemos que a norma jurídica, ela é o elemento integrante do direito, né? E tem como finalidade reger a vida em sociedade, tá? E a norma jurídica é assim declarada por um quê? Por um poder organizado. Que poder organizado é esse? O Estado, correto? Agora nós iremos falar sobre a distinção entre norma primária e norma secundária, na égide, né, dos nossos juros filósofos, ok? Então vamos dar início à nossa aula de hoje sobre norma jurídica, distinção entre a norma jurídica primária e a norma jurídica secundária, tá? Vamos falar primeiramente na visão de Hans Kelsen. Sabemos que Hans Kelsen, né, é o precursor do direito, praticamente do direito positivo, né, do positivismo jurídico, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, e o nosso ordenamento jurídico ele é positivista, correto? Então vamos lá. O que é norma jurídica para Hans Kelsen? Para Hans Kelsen, norma jurídica é uma dualidade de imposição e coação. Ou seja, para Hans Kelsen, norma jurídica é imposição e coação. Então, partindo do pressuposto que cada norma jurídica seja o ajuntamento de duas normas, então podemos dizer o seguinte, que é um ato de coação vindo à imposição da norma, a sanção em si. Quando nós falamos em imposição, entendeu? É a própria sanção propriamente dita. Vale lembrar que o direito para Hans Kelsen, ele é imperativo, correto? Ele é imposto, ele é coercitivo, correto? Então vamos lá. Então são classificados por Kelsen como norma jurídica primária, posto que põe como devida fixação de um condicional ato de coação por parte de um órgão estatal, para o caso, certo, de uma violação de uma determinada norma, correto? Repetindo, o que seria a norma primária para Kelsen? A norma primária para Kelsen é a devida fixação de um condicional ato de coação por parte de um órgão judicial. Que órgão judicial seria? Os tribunais de justiça ou os superiores tribunais também, correto? Ou seja, quando se viola uma lei, quando se viola uma norma propriamente dita, certo? Há uma coação, certo? Estabelecida pelo ato do agente. Essa coação nós para Kelsen, chamamos de norma primária, certo? Enquanto que a conduta estabelecida para o cumprimento do sujeito do direito é denominada norma jurídica secundária. Olha aí. A conduta estabelecida para cumprimento do sujeito de direito, o agente, é denominada de norma jurídica secundária. Vejamos. A sanção, neste caso, busca refrear aquilo que tentou contra o equilíbrio social, ameaçado pelo ato. Ou seja, sabemos que a norma jurídica e o direito positivo rege o quê? A conduta da sociedade, correto? Rege a conduta humana. Tem como finalidade, né, estabelecer normas para que a conduta humana seja a mais amigável e sociável possível, correto? Então a sanção, nesse caso, ela busca refrear, ela busca frear, ela busca inibir em quem atentou a ser o agente, o autor do ato, né,
de evitar um desequilíbrio social ameaçado pelo ato. Ou seja, não há desconexão doutrinária ou jurisprudencial a respeito do princípio geral segundo o qual a sanção implica infração, conduta ilícita. Ou seja, o cara que pratica uma ação, uma conduta, e essa ação ela é ilícita, ela fere uma norma positivista, uma norma legal, ele vai sofrer algum tipo de sanção. Correto? É inevitável. Tá? Então, diante desse quadro, Kelsen ele fala o seguinte: a norma impondo a conduta em obediência à norma. Explicando mais precisamente para vocês entenderem bem melhor. Quando se faz uma norma, quando se faz uma lei, um texto legal de determinada ação, correto? Qual é a finalidade da norma? É impor uma conduta. É fazer com que as pessoas, olha, não façam isso. Porque se vocês fizerem isso, infringir a lei, infringir uma norma legal, desculpa, você está suscetível a uma coação, suscetível a uma sanção, certo? Então a norma, ela impõe a conduta. A conduta, ela acarreta o quê? Obediência à norma. Uma vez que a conduta, uma norma, estabelece uma conduta para que a sociedade faça, eu, como parte da sociedade, vou obedecer àquela norma. Então eu não vou fazer aquela conduta. E caso eu venha infringir essa conduta, essa norma, o que vai haver? Uma consequência. Que consequência é essa? A aplicação de sanção pela existência da conduta ilícita. Repetindo, para Kelsen ele fala o seguinte: a conduta, ela impõe, a norma impõe uma conduta, correto? A conduta impõe obediência à norma. Uma vez infringida a norma, acarreta o quê? Uma consequência. Que consequência é essa? Uma sanção, uma pena, correto? Por quê? Porque ele praticou uma conduta ilícita, certo? Para Kelsen, o direito e o Estado se confundem. Direito é um conjunto de normas. Ele fala, é um conjunto de normas imperativas e coercitivas que regem a conduta da sociedade. É uma ordem coativa, certo? As normas, pela sua estrutura, estabelecem o quê? Sanções. Toda norma acarreta uma sanção, certo? Quando a norma prescreve uma sanção a um comportamento, esse comportamento será considerado o quê? Um delito. Exemplo, artigo 121 do Código Penal. O que ele diz? Matar alguém. Qual é a conduta? Matar alguém. Qual a sanção? De 6 a 20 anos de prisão, podendo ser maior de acordo com os agravantes, ou pode ser menor, conforme os atenuantes. Correto? Então, a sanção para aquele que mata alguém é o quê? A pena de reclusão, de 6 a 20 anos de prisão. Entendeu? É a sanção pelo comportamento da conduta, o delito que ele praticou, qual seja, matar alguém. O seu oposto, o comportamento que evita a sanção, será o quê? Um dever jurídico. Olha lá. O seu oposto, a diferença, o contrário, significa o comportamento que evita a sanção, será um dever jurídico. Nesse caso, não matar alguém é o dever jurídico de qualquer pessoa. Correto? Ora, o Estado, nesse sentido, nada mais é que um conjunto de normas que prescreve sanções de uma forma organizada. Ou seja, o direito é a norma. Né? O direito é um conjunto de normas coativas, coercitivas e imperativas que estabelecem uma sanção para um determinado comportamento do ser humano, do agente
que pratica um ato delituoso, certo? Então, o Estado, ele prescreve essas sanções, ele estabelece quais são as sanções, no caso, através, por exemplo, do nosso Código Penal brasileiro, correto? O Estado, através dos órgãos competentes, né, cria-se as leis, correto? Ele fala mais ainda o seguinte: o direito praticado no plano da ação é dependente indiscutivelmente à eventualidade de ter concretizado mediante a influência de uma força exterior, que é o que? O poder institucionalizado, certo? Repetindo, o direito, ele vem dentro da ação, depende indiscutivelmente, certo? Da mediação, a influência de uma força exterior. Que força é essa? O poder social, certo? A sanção, assim, é a segurança jurídica. Para que serve a sanção? Para o que? Manter, correto? A paz social. Manter o convívio social, certo? Previsto o quê? Através de quê? Da norma, certo? Kelsen, ele fala o seguinte ainda, que a sanção é uma mera consequência, ou seja, é um simples resultado de uma posição perante o direito. Cumprindo a norma, não há possibilidade de sanção. É evidente, é lógico isso. Não havendo quebra do texto legal, não havendo uma conduta ilícita, não há como aplicar uma sanção. Correto? Por outro lado, havendo provisão legal, ou seja, uma prévia fixação de uma sanção de um direito, não sendo cumprida, deverá sim ocorrer uma sanção punitiva. Correto? Para Kelsen e outros seguidores dele mesmo, né, a norma jurídica perfeita há de ter exclusivamente a coação, representada através de quê? De uma sanção. Kelsen, ele é bem sucinto e claro em dizer o seguinte, não só como ele, como outros seguidores dele, né, que entendem a mesma linha de pensamento dele. Ele diz o seguinte: uma norma jurídica perfeita é necessário que ela tenha o quê? Uma coação. Se uma norma jurídica não houver uma coação, não houver uma sanção com elemento fundamental, não há como ser respeitada, não é uma norma jurídica. Então, para Kelsen, é necessário que há uma sanção, há uma pena para que essa norma jurídica ela seja perfeita. Não havendo essa sanção, não há como dizer que ela é perfeita. Entendeu, gente? Então, entende-se o seguinte, que os preceitos que não fixem uma sanção, ou seja, quando há uma norma, um texto legal que não fixa uma sanção para a hipótese de uma violação dessa norma jurídica, não pode ser considerado como tal. Ou seja, não há eficácia. Ou seja, ela se torna imperfeita, incompleta. É um mero preceito auxiliar da norma jurídica. Não tem força de lei para Kelsen. Correto? Para esse pensamento que vamos falar, o artigo 2º, abre o seu Código Civil, abre o seu vadimeco, né, no Código Civil brasileiro, no seu artigo 2º, que diz o seguinte, que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, correto? Ou como no inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que todo homem e mulher são iguais em direitos e obrigações, bem como as outorgativas, integrativas, promocionais e programativas. Não são normas jurídicas completas, pela ausência de quê? De sanção. Ou seja, para Kelsen, para que uma norma jurídica seja completa, ela seja perfeita, tem que haver uma sanção.
Se não houver uma sanção, não há como ser uma norma jurídica positivista. Tendo em vista que o direito para Kelsen é um conjunto de normas jurídicas coercitivas, imperativas, que é o quê? Que tem como função o quê? Primordial. Estabelecer a conduta da sociedade. Estabelecer como a sociedade deve se comportar perante o mundo, perante todos. Correto? Agora vamos falar sobre Norberto Bobbio. O que Norberto Bobbio entende sobre normas primárias e normas secundárias? É bem sucinto o relato de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio diz o seguinte, que normas secundárias e normas primárias são usualmente empregadas noutra acepção, em outra ideia, para distinguir as regras que, na hierarquia das fontes, estão em condição de superioridade ou de inferioridade. As normas primárias seriam hierarquicamente superiores às ditas secundárias. Nessa concepção, ele entende e fala o seguinte, que a terminologia leva em conta o critério nitidamente hierárquico. Para Bobbio, não há muita diferença entre secundária e primária. Para ele, é uma questão hierárquica. Ou seja, para ele, a norma primária é superior e a norma secundária ela é inferior. Correto? Então, não há muita distinção para Norberto Bobbio, esses dois filósofos, quanto à questão entre norma primária e secundária. Ele somente frisa a questão hierárquica. Ou seja, para ele, a norma primária, né, ela é superior à norma secundária. Correto? Vamos agora falar sobre Herbert Hart. Hart entende o seguinte, que o direito ele resulta da combinação de regras primárias de obrigação, sanção, comportamento, como o agente deve se comportar perante a lei, perante a sociedade, e secundárias, ou seja, de reconhecimento, mudança, de adjudicação. Né? A adjudicação é entregar. Né? O que acontece? As regras, para Herbert Hart, se dividem em dois tipos. Uma regra primária, que define o quê? Os deveres e direitos. De quem? Da sociedade. De você. A minha. Ou seja, para ele, as regras primárias, né, a norma primária, define o meu dever e o meu direito quanto à sociedade. Já a regra secundária possibilita que sejam criadas regras para atribuir esses poderes. Correto? Então, as regras primárias indicam ações que envolvem um movimento. Olha aí, para Hart, as normas primárias, ou regras, como eles chamam, primárias, indica ações que envolvem movimento. As secundárias conduzem não só o movimento, mas alterações dos deveres e obrigações. Podemos dizer, é a ação propriamente dita. Correto? Então, para Hart, o direito se traduz em ser a junção dessas duas regras. Esclarece que essa compreensão não é exaustiva, ela não é cansativa, ela não é taxativa. Ressalta a necessidade de impor os castigos a quem viola as regras. Imposta por quem? Pelos órgãos estatais. Para o quê? Para que haja uma real efetividade de regras. Ou seja, para Hart, a ação, a conduta do agente é a regra primária ou norma primária, correto? Enquanto que a norma secundária é a lei criada pelos órgãos competentes, certo? Para que seja dado efetividade a essa regra estabelecida. Para que haja uma sanção para a conduta do agente. Certo? Então, para se determinar o aspecto jurídico das regras,
é preciso que se incorpore as regras secundárias e primárias. Ou seja, para enfrentar essa crise de incerteza, se acoplam as regras primárias e as regras de conhecimento, de reconhecimento. Que regras são essas de reconhecimento? As regras secundárias. Ou seja, a regra primária é quando a gente faz uma ação, né? E as normas secundárias reconhecem que a ação praticada por esse agente, por essa pessoa, certo? É ilícita. Certo? Ou seja, determina se uma regra de determinado grupo social ou de uma pessoa deve ser apoiada pela pressão social que ele exerce. Esse reconhecimento, além de dirimir a incerteza, agrega o fato de validade das regras. Então, para Hart, ele fala o seguinte, que o direito ele resulta da combinação das duas, ou seja, da regra primária e da regra secundária. Correto? Onde a regra primária é a ação propriamente dita, efetuada pelo agente. Que agente é esse? O autor do ato, o autor do ilícito, certo? E a regra secundária seria o reconhecimento dessa conduta. Seria o texto legal que diz que aquele que pratica uma conduta ilícita é suscetível de uma sanção. Correto? Então, para Hart, o direito se traduz na junção dessas duas regras. Correto? Ele é sucinto em dizer isso. Então, a incorporação dessas duas... Não há como estabelecer uma regra comportamental, uma sanção, se não houver tanto a regra primária, ou norma primária, que seria a conduta praticada pelo agente, muito menos a regra secundária, que é o texto da lei, que diz que a conduta praticada pelo agente ela é ilícita. Por exemplo, matar alguém. Artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém é crime. Correto? Qual é o crime? Matar alguém. Qual é a pena? Qual é a sanção prevista? Pena de reclusão de 6 a 20 anos de prisão. Correto? Seria a norma secundária. Ou seja, o dever jurídico, no caso, é não... O dever imposto à sociedade, nesse caso jurídico, é o quê? Não matar. Sabemos que matar alguém é crime, é uma conduta ilícita. Lógico, salvo algumas exceções, como a legítima defesa, tá? Que nós vamos ver mais para frente, vocês irão ver mais detalhadamente quando vocês forem estudar direito penal, ok? Então, nós falamos agora, acabamos de estudar, né? Acabei de explicar a distinção entre norma primária e norma secundária sob a égide de alguns filósofos, né? Eu citei aqui Norberto Bobbio, Hans Kelsen, como não poderia citar, né? E Herbert Hart, correto? Lembrando que nós usamos sempre, o nosso direito é um direito positivista, é o direito que nós usamos, que rege em nosso ordenamento jurídico brasileiro, certo? Então, que possamos frisar o seguinte quadro, né? Existe uma norma, e essa norma o quê? Impõe a conduta. A conduta, ela é o quê? Impõe obediência, o quê? A norma. Não havendo obediência à norma, o que acontece? Aplicação de uma sanção. Ou seja,
pela existência de quê? De uma conduta ilícita. Ok? Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre a aplicação da norma jurídica. Ok? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!